a toda a igreja estar abrindo suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 6, louvado seja Deus. Estaremos ministrando a mesma mensagem da manhã. Por quê? Porque toda a igreja recebe a mensagem igualmente, tá bom, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Capítulo 6, verso 17 em diante. Convido a igreja para mais uma vez ficarmos em pé todos, fazermos a leitura da palavra de Deus. Capítulo 6, verso 17 em diante. Glória a Deus. Acharam, irmãos? Amém. Vamos lá, juntos. Amém? Quando Jesus e os seus discípulos desceram do monte, pararam numa região plana e ampla. Havia ali muitos de seus seguidores. E uma grande multidão vinha de todas as partes da Judéia, de Jerusalém e de lugares distantes ao norte, como o litoral de Tiro e de Sidom. Tinham vindo para ouvi-lo e para serem curados de suas enfermidades. E os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados. Todos procuravam tocar em Jesus, pois dele saía poder, e ele curava a todos. Então Jesus se voltou para os seus discípulos e disse: Felizes são vocês, pobres, pois o reino de Deus lhes pertence. Felizes são vocês que agora estão famintos, pois serão saciados. Felizes são vocês que agora choram, pois no devido tempo rirão. Felizes são vocês quando os odiarem e os excluírem, quando zombarem de vocês e os caluniarem, como se fossem maus, porque seguem o Filho do Homem. Quando isso acontecer, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antepassados deles trataram os profetas da mesma forma. Que aflição espera vocês, ricos, pois já receberam a sua consolação. Que aflição espera vocês que agora têm fartura, pois um terrível tempo de fome os espera. Que aflição espera vocês que agora riem, pois em breve seu riso se transformará em lamento e tristeza. Que aflição espera vocês que são elogiados por todos, pois os antepassados deles também elogiaram falsos profetas. Mas a vocês que me ouvem, eu digo: amem seus inimigos, façam o bem a quem os odeia, abençoem quem os amaldiçoa, orem por quem os maltrata. Se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Dê a quem lhe pedir, e quando tomarem suas coisas, não tentem recuperá-las. Façam aos outros o que vocês desejam que lhes façam. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. E se fazem o bem apenas aos que fazem bem a vocês, que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. E se emprestam dinheiro apenas a quem pode devolver, que mérito tem? Até os pecadores emprestam aos pecadores, na expectativa de receber tudo de volta. Portanto, amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então a recompensa que receberão do céu será grande, e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos, assim como o Pai é misericordioso. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Jesus deu ainda a seguinte ilustração: é possível um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Os discípulos não são maiores que seu mestre, mas o aluno
bem instruído será como mestre. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer, amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro, livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Uma árvore boa produz frutos, uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro do seu coração bom, e a má pessoa tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como uma pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem não ouve e não obedece é como uma pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Louvado seja Deus. Oremos. Pai querido, justo, santo, fiel, bondoso e verdadeiro, nos reunimos nessa noite para a honra e glória do teu santo nome. E pedimos que tudo que lemos aqui, nesse momento, Pai, seja suficiente, Pai, para que a nossa fé esteja estabelecida na verdade. Senhor, em nome de Jesus, que toda essa verdade saia do papel e entre no nosso coração. Esse é o nosso desejo. E sabemos que isso vai acontecer conosco, se o Senhor tiver misericórdia de nós nessa noite. Pedimos ao Espírito Santo que nos ajude na pregação e também para que os meus irmãos todos ouçam a palavra e ela possa ser plantada no coração deles. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados irmãos e irmãs. Mantenham suas Bíblias abertas. Nós encontramos na Bíblia 2 sermões de Jesus que são considerados os mais conhecidos ou os principais. Um que é muito conhecido, talvez mais conhecido por seu título do que o que está escrito nele, é o Sermão do Monte. E o segundo, que é pouco falado, mas que traz muitas verdades e até as mesmas informações transmitidas por Jesus, né? É este sermão que nós lemos hoje em Lucas capítulo 6. Nós lemos agora todo o sermão de Jesus. Então é como se você estivesse lá, no dia em que Jesus ensinou este sermão aos seus ouvintes. E uma coisa que me chama muita atenção, irmãos, desse sermão de Jesus, é, primeiramente, a simplicidade de suas palavras. Mas eu não sei se você vai concordar comigo. Me parece que quanto mais simples são as palavras que Jesus fala, mais difíceis de praticá-las. Simples. Ele não tem, sabe, ele não demonstra, ele não tem uma sabedoria nas suas palavras que você não possa compreender. Você pode compreender. Amém. Agora, a grande pergunta: você vai ser somente ouvinte ou praticante? O primeiro passo é ouvir. O segundo, igreja? Praticar. Muito bem, irmãos. Vamos dar aqui algumas informações para a igreja do Senhor. Louvado seja Deus, tem bastante gente também em casa, aparentemente. E esse capítulo 6 é um capítulo muito rico, não somente para o Evangelho de Lucas, mas para o Novo Testamento em si, né? Nós encontramos no capítulo 6, a partir do verso 1 até o verso 5, a discussão de Jesus sobre o sábado, que é aquele momento em que os discípulos de Jesus estavam andando por uma plantação e eles escolheram alimento e comer, e era um sábado.
E os fariseus, os mestres da lei, recriminaram eles por estarem trabalhando, porque precisavam colher para comer. E Jesus conclui no verso 5 dizendo: eu sou Senhor, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aleluia. Ele conclui com isso. Já no verso 6 ao 11, dos versos 6 ao 11, Jesus cura no sábado também. E parece que não tem importância nenhuma, né? Mas por que no sábado? Porque se fala tanto sobre sábado, é porque o sábado havia se tornado um preceito religioso rigoroso para os judeus, muito mais do que realmente valia o propósito do sábado. E Jesus também cura no sábado. É aquela passagem que algumas Bíblias chamam de o homem da mão mirrada, que é o mesmo que uma mão deformada. O homem tinha uma mão completamente deformada. E o que me chama a atenção nessa passagem é que Jesus, percebendo que algumas pessoas estavam presentes ali porque era sábado e não simplesmente para adorar ou para ouvir, mas estavam presentes porque era um sábado e eles queriam ver o que Jesus ia fazer num sábado. Era para criminalizar Jesus. E aí Jesus, percebendo isso, Jesus chama o homem doente, diz para ele: vem aqui na frente. Como se Jesus dissesse assim: eu vou curar você na frente de todo mundo. Pode olhar na Bíblia, é assim mesmo. Jesus chama ele na frente de todos. E a Bíblia diz que Jesus, Lucas 6, Jesus olhou nos olhos das pessoas, olhou para as pessoas e depois olhou para o homem e disse: estenda a sua mão. A Bíblia diz que na mesma hora a mão que era deformada voltou ao normal. Louvado seja Deus, na frente de todo mundo. Aí Jesus ainda diz uma palavra muito poderosa. Ele diz assim: eu pergunto para vocês, no sábado é dia de fazer o bem ou dia de fazer o mal? E aí ele cura o homem e dá a resposta para a sua própria pergunta. Quando Jesus falava, irmãos, os fariseus sempre ficavam calados. Já perceberam isso? Amém. Porque quando eles também queriam falar uma coisa, vinha uma resposta bombástica de Jesus e ia contra eles. Mas esse sermão que está aí, dos versos 17 ao 49, nós lemos os versos 17 ao 49, é o sermão da planície. Diga comigo: o sermão da planície. Sermão da planície. E que sermão é este? É este que você acabou de ler comigo. E nós vamos aprender um pouco mais sobre ele. Este sermão da planície se refere a um conjunto de ensinamentos de Jesus que aparece no capítulo 6 de Lucas. Este sermão pode ser comparado ao maior e mais longo sermão da montanha, que aparece no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Em Lucas 6, do verso 12 ao 20, estão detalhados os eventos que levam até o sermão. Segundo Lucas, Jesus passou a noite na montanha orando para Deus, ou orando com Deus. Depois ele ajuntou os seus discípulos e selecionou 12, aos quais ele deu o nome de apóstolos. Na descida da montanha, ele parou num lugar plano, onde já se reunia uma grande multidão. Após algumas curas, milagres, Jesus proclamou o que hoje nós chamamos de sermão da planície. Louvado seja Deus. Então, é fácil você identificar. Tanto o sermão do monte está no outro evangelho, que é o de Mateus, e, obviamente, Jesus estava num lugar alto. Amém. Já este era um lugar que se encontrava quando se descia ao monte, um lugar plano e amplo. É isso que a Bíblia diz. E uma coisa que me chama a atenção, irmãos, é que Jesus, ele não menosprezou. Pelo contrário, a atitude de Jesus nos ensina muito o que Jesus fez, sabendo que estava chegando um momento de grande importância na sua vida. Primeiramente, estava chegando o momento da escolha dos 12 apóstolos. Aleluia. E também estava chegando o momento de ensinar um sermão, que eu quero dizer para você que este sermão em si, somente esse sermão é capaz de salvar ou de condenar uma pessoa. Amém. Salvar para a vida eterna ou de condenar para a morte eterna. Amém. Glória a Deus. Apenas esses 20 e poucos versículos. Vocês estão comigo? Amém. Então, Jesus, a Bíblia diz que ele passou a noite em quê?
oração. Isso nos ensina muito, irmãos. Nós precisamos aprender a tomar decisões debaixo de oração. Amém. Decisões das mínimas às mais importantes da nossa vida. Orar primeiro, receber a orientação do Pai. E aí tomar decisão. Glória a Deus. Jesus, sendo filho de Deus, ele poderia dizer, vai ser feito como eu quero. Mas não, ele passava a noite consultando a Deus. Pare para pensar. Não é apenas uma atitude de busca por uma resposta. Mas quando nós tomamos decisões fazendo diferente de Jesus, nós estamos nos rebelando contra Deus. E dizendo, Senhor, eu não vou consultar o Senhor, porque não preciso. Faz um silêncio gostoso nessas horas. Quantas decisões você tem tomado na sua vida e não tem consultado a Deus? Verdade. Todas essas decisões foram tomadas em rebelião. Pastor, misericórdia, todas sim. Todas e mais algumas. Porém, nunca é tarde para pedir perdão a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Primeira coisa que nós precisamos entender a respeito desse sermão é para quem Jesus ministrou. Duas classes de pessoas foram os alvos dessa ministração. Duas classes. Primeiramente, a Bíblia diz que Jesus, em alguns momentos, falou com os seus discípulos. Se você reparar comigo, no verso 20, a Bíblia diz, tanto no verso 20 quanto no verso 27, que Jesus dirigia a palavra para os seus discípulos. E em alguns momentos ele dirigia a palavra para outras pessoas. Para os seus discípulos, Jesus proclamou o que chamamos de proclamação do bem, coisas boas. Glória a Deus. Mas para os outros, Jesus proclama o mal. Para aqueles que não seguem as suas palavras e as suas orientações, a proclamação é para o mal. Louvado seja Deus. Amém. Vamos meditar rapidinho nas principais passagens desse sermão. Você pode ir acompanhando comigo. As principais passagens, começando pelas bem-aventuranças, também conhecido como as beatitudes, que também pode ser traduzido para o português feliz. Nós encontramos as bem-aventuranças, escritas aí nos versos 20 ao 23, onde lá Jesus fala, por exemplo, felizes os pobres, e a recompensa para eles é o reino de Deus. Aleluia. Ele fala também que são felizes ou bem-aventurados os que têm fome, porque eles serão o quê? Saciados. Ele fala que bem-aventurados ou felizes são os que choram, porque eles rirão. Os excluídos, odiados e caluniados também são felizes, porque grande será a recompensa deles, que os espera no céu. É isso que Jesus diz. Porém, dos versos 24 ao 26, nós encontramos Jesus falando de maldições. E aqui eu quero até abrir um parênteses. Tem gente que pensa sobre Jesus, tem uma figura de Jesus de forma completamente errada. Para algumas pessoas, Jesus é bom segundo a bondade deles. E essa bondade é um Jesus que não condena ninguém. Mas Jesus condena sim. Jesus condena, e ele condena muita gente, mais serão os que serão condenados do que os que serão absolvidos. Verdade. Sabe por quê? Porque essa classe de pessoas que recebem as maldições da parte de Jesus é um grupo de pessoas, ou uma classe, que Jesus diz são os que não ouvem a minha palavra, os que não praticam a minha palavra. Estes, olha o que ele diz. Ele diz, vocês, começando com vocês, verso 24 e 26, vocês os ricos, vocês já receberam a consolação de vocês. Vocês que têm fartura de comida, vocês terão fome. Vocês que estão em riso, vocês terão lamentos. Vocês que são elogiados, lembrem-se, os seus antepassados elogiaram falsos profetas. É como se Jesus estivesse dizendo, você que gosta muito de elogio, lembre-se que quem está te elogiando, um dia elogiou um falso profeta. Ou seja, se alguém elogia um falso profeta e elogia você,
o elogio é falso. Aleluia. Louvado seja Deus. É mentiroso. Glória a Deus. Nos versos 27 ao 36, Jesus fala algumas coisas interessantes. E aí você vai começando a julgar se isso é para a sua vida. Amém? Nos versos 27 ao 36, Jesus fala: ame os seus inimigos. Aleluia. Agora você vai dar aquela olhadinha para alguém assim, perto, até para eles estão ficando muito sérios, né? Dá uma olhadinha e só com o seu olho você diz: oi. Olha aqui para mim, irmãos, olha aqui. É essa expressão assim, ó. Oi. Até falar com os olhos, já que ninguém viu a nossa expressão, né? Bom, brincadeiras à parte, olha aqui. Ame os seus inimigos. Qual é a definição de inimigo, irmão? Alguém que tem oposição a você. Aleluia. Por exemplo, se você está num jogo de futebol, o time contrário, eles estão na posição de inimigos, porque eles são teus opositores. Quem está, por exemplo, envolvido com política e é de direita, é opositor ou inimigo, entre aspas, amém, de quem está à direita. Mas na nossa vida nós temos pessoas que se levantam sem motivo algum. Sem motivo algum. Principalmente na vida do crente. Tem pessoas que se levantam porque elas olharam para você e por um motivo delas ou por uma seca de Satanás, o diabo colocou no coração delas: odeia essa pessoa, e elas olham para você e te odeiam. E essas pessoas se tornam opositoras ou inimigos. Pois é, quero falar só um pouquinho dessas pessoas. Quantas vezes, irmãos, isso já aconteceu muito comigo, pessoas que simplesmente eu nunca troquei uma palavra, mas aquelas pessoas diziam para outras: eu odeio ele. Quantas vezes somos perseguidos no nosso trabalho, por exemplo? Tem lá pessoas que olham para você e o inimigo coloca nelas uma inveja, alguma coisa estranha, e não importa o motivo ou nem tem motivo, elas se tornam suas opositoras, se levantam contra você, são seus inimigos. Pois é, o ódio já brotou no seu coração, eu já consegui fazer o ódio brotar no seu coração. Se brotou, é onde eu queria chegar. Jesus disse: ame os seus inimigos. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. E agora você deve estar pensando: isso é opcional. Já chegamos já. Ame os seus inimigos. Outra definição de inimizade é aquele que é contrário, que te odeia. Amém? E Jesus também fala dos versos 27 ao 36, que você também ofereça a outra face. Se alguém te bater na face, ofereça o outro lado. Ofereça a outra face. Eu já vi os piores tipos de pregação sobre isso aqui. Pessoas dizendo, por exemplo, não é que Jesus estava falando literalmente. Eu já ouvi pessoas dizerem isso, o que é mentira. Jesus está falando literalmente, sim. Amém. Se alguém te bater na face, alguns pregadores disseram, é para você oferecer a outra face, ou seja, uma outra atitude. Ô meu irmão, uma outra atitude já é você oferecer a outra face. Amém. E Jesus está dizendo: se alguém te bater, ame seus inimigos. Depois ele diz: e se alguém te bater na cara, ofereça o outro lado. Você sabe quantas vezes eu, como pastor, já ouvi pessoas olharem para mim e dizer: olha, eu aguento tudo da Bíblia, menos esse versículo. Sabe quantas vezes eu ouvi pessoas dizerem: olha, eu posso passar por tudo, sabe, mas oferecer a outra face, para mim não dá. Você sabe quantas vezes eu já ouvi isso como pastor? Até a pessoa me dá a oportunidade de falar, é claro. Mas Jesus disse o quê? Ofereça a outra face. No verso 31, Jesus também fala: trate os outros como você gostaria de ser tratado. Amém. Como é que nós gostaríamos de ser tratados, irmãos? Temos uma simplicidade nessa resposta aqui, né, irmãos? Bem. Verdade. Todos querem ser bem tratados. Amém.
Louvado seja Deus. Todo mundo quer receber o bem dos outros. Mas somos rápidos muitas vezes, em tratar mal. Talvez dentre nós tenham alguns que são mais simpáticos. Então, eu não estou falando principalmente com você, isso vale para todos, né? Mas eu quero falar com você, que não é tão simpático. Que gosta de tratar mal A ou B ou C. Pois é, Jesus disse para tratar as pessoas como você quer ser tratado. Amém? Amém. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus. Vamos dar glória a Deus mesmo. Glória. Versos 37 e 38, nós encontramos o que chamamos de julgamentos, ou melhor dizendo, discursos sobre os julgamentos. É a parte do sermão de Jesus em que ele fala sobre os julgamentos. Primeiro ele diz, não condene. Depois ele diz, perdoe. E por último ele diz, dê. Ok? E nós podemos colocar o nome de Deus, depois de cada frase que Jesus falou aqui. Olha aqui para mim, irmãos. Ouça com muita atenção. Vai fazer toda a diferença na leitura, vocês vão ver. Amém. Se você disser assim, não condene e Deus não te condenará. Amém. Faz diferença ou não, irmãos? Amém. Não te condene e Deus não te condenará. 2. Perdoe que Deus te perdoará. Vamos lá, igreja. Perdoe que aí Deus vai te perdoar. Dê, ou seja, seja generoso. E você? De quem? De Deus. Então você aí que dá tchau assim, ok? Não sei se tem gente, eu acho que não, eu estou enganado. Não tem gente assim aqui. Guarda a mão, pastor. Não tem gente aqui assim. Todo mundo aqui dá tchau assim. Ok? Você que costurou os seus bolsos e esconde dinheiro dentro da meia. Você não é generoso. Você não é generoso. Dos versos 39 ao 40, Jesus fala, muda um pouco o seu discurso, e ele fala sobre princípios de liderança, mas princípios errados de liderança. De pessoas que querem resolver o problema do seu irmão, problema espiritual do seu irmão, sem que antes resolvam os seus próprios. Quando ele fala, pode um cego guiar ou levar outro cego? Claro que não, cairão ambos no buraco. Os discípulos não estão acima do seu mestre. E é muito poderoso, e é muito conhecido esse versículo, quando Jesus diz assim, retira a trave dos seus olhos, antes de reclamar do cisco que está no olho do teu irmão, verso 40 ao 42. Primeiro, corrija a sua vida, antes de querer corrigir o outro. Primeiro, chame para si a responsabilidade de ser fiel no reino de Deus, e depois queira ensinar o outro a ser fiel. Primeiro, seja exemplo e saiba para si mesmo que você é exemplo, para que depois você possa aplicar o exemplo na vida dos outros. Amém. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. E aí, o resumo do que Jesus falou dos versos 39 ao 42, nós podemos dizer que está no verso 42, quando Jesus diz assim, como pode dizer, amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco que está no teu. Tronco ou trave, é a mesma coisa. Amém. E aí Jesus fala a palavra mais mansinha que ele poderia escolher, quando ele diz, hipócritas! Primeiro, livre-se do tronco que está no seu olho, então verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Aleluia. Vocês estão aqui, irmãos? Amém. A palavra hipócrita, ela é comumente traduzida para o português como ator ou atriz. O que é que nós conhecemos, ou aqui comumente chamamos, como é que nós chamamos um hipócrita? Nós chamamos aquela pessoa de duas caras. Verdade. Será que você conhece alguém que é duas caras? Bom, talvez vocês não queiram julgar tanto ouvindo essa palavra, né? Amém. Mas já ouvimos falar de algumas pessoas assim.
O problema é se você e eu somos duas caras. Esse é o grande problema. Vivemos num mundo de tão grande fingimento. Um mundo tão hipócrita, esse mundo que nós vivemos hoje, que nós somos tentados a desconfiar de todo mundo. Eu morei numa cidade que todo mundo desconfiava de todo mundo, era uma coisa impressionante. A cultura da cidade era o desconfiômetro. Todo mundo tinha um termômetro da desconfiança. Tudo que você falava, você tinha que falar 3 vezes. E tinha que provar o que você estava falando, e era uma coisa impressionante, quase que você tinha que ir para o juiz para provar o que você estava dizendo. Eu morei numa cidade assim. E que Deus perdoe vocês que sabem que eu estou falando com vocês. Que Deus tenha misericórdia da vida de vocês. Uma coisa eu sei, que o Senhor Jesus, Ele tem ovelha. E o Senhor das trevas tem bodes. Isso eu sei. Ovelhas são mansas, elas confiam com mais facilidade. Louvado seja Deus. Amém. Entenda essa questão, louvado seja Deus. Quando Jesus chama de hipócrita, como é que nós vamos saber se nós somos hipócritas? É muito simples. Se você é uma pessoa aqui na igreja, em casa você é outra. Se você é uma pessoa no seu trabalho, mas em casa você é outra pessoa. Se você é uma pessoa diferente em casa, seus familiares sabem. É como aquela história de uma criança que um dia disse em casa: papai, eu quero morar na igreja. E o pai ficou tão feliz e disse: que coisa boa, filho, você quer morar na igreja? Mas por que você quer morar na igreja? E o filho respondeu: porque eu gosto do Senhor quando o Senhor está na igreja. Ou seja, em casa ele era uma ferinha, né, irmãos? Alguma outra coisa que não era santa. Então o menino queria morar na igreja. Vocês estão aqui, irmãos? Amém. Você veste a pele de crente quando vem para o culto? Você se reveste não de Cristo, mas de crente para vir para o culto, não? E você bota a Bíblia embaixo do braço, bota aquela roupa mais elegante, e você vem para o culto, mas em casa você fala palavrão. Em casa você é uma fera, em casa sua mulher não te aguenta, seu marido não te suporta, seus filhos correm quando você chega em casa, eles pulam pela janela. Você é hipócrita. Você é hipócrita. Essa palavra significa ator. Você é um belo ator, uma bela atriz. Porque aqui a gente pensa que você é uma coisa tão santa. Mas eu estou enganado, não deve ter ninguém aqui assim. Eu tenho que falar, né, irmãos? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Dos versos 43 ao 45, Jesus diz assim: uma árvore não pode produzir maus frutos. Uma boa árvore, não pode produzir maus frutos. E a má árvore não produz bons frutos. Em outras palavras, ele está dizendo: você conhece uma árvore pelos seus frutos. Você prova do fruto de uma árvore. Ok? Você prova, e se for saboroso, você considera bom. Amém. Se for ruim, enfim, você considera mal. Jesus está ensinando um princípio simples, ele está dizendo: meus discípulos, vocês conhecem pelos frutos. Se os frutos forem bons, são meus discípulos. Amém. Se os frutos forem ruins, não são meus discípulos. Aleluia. Glória a Deus. Uma árvore se conhece pelo fruto. Amém. Você é o que você produz. Amém. Você é o que sai de você. Mas eu estou na igreja há tantos anos. Mas você é o que sai de você. Verdade. Amém. Louvado seja Deus. Amém. E aí chega um versículo que eu estava ansioso. Versículo 46, quando Jesus diz assim: por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando, ou o que vos mando? Cadê os crentes? Amém. Pronto, vamos ver se é crente mesmo. Vamos lá. Jesus diz: por que me chama Senhor, Senhor, que significa Senhor da minha vida, aquele que governa, né? Por que você me chama Senhor? E mais uma vez diz Senhor, confirmando o que você está dizendo. Mas você não faz o que eu mando. Mas precisamos compreender que Jesus estava se referindo ao contexto do seu sermão. Amém. Amém. E no contexto ele tinha dito assim: ame os seus inimigos, ofereça outra face. Trate como gostaria de ser tratado, não condene.
Ele diz também perdoe. E por último ele diz dê, ou seja, generoso. Nós podemos dizer isso aqui de forma mais enfática. Nós podemos dizer assim, ó. Por que me chamam Senhor se não amam os seus inimigos? Por que vocês me chamam de Senhor se vocês não oferecem a outra face? Por que vocês me chamam de Senhor se vocês não tratam os outros como vocês gostariam de ser tratados? Por que vocês me chamam de Senhor se vocês condenam os outros? Por que vocês me chamam de Senhor se vocês não sabem perdoar? Por que vocês me chamam de Senhor se vocês não são generosos? Por que me chamam de Senhor se vocês não fazem o que eu mando? Não me chame de Senhor, é o que Jesus está dizendo. Só me chame de Senhor quando você fizer o que eu mando. Glória a Deus. Enquanto você não fizer o que eu mando, não me chame de Senhor. Aleluia. Essa é uma palavra para tirar bem pouquinho, aleluia. Dos versos 47 ao 49, nós encontramos a parábola da casa edificada sobre a rocha. E o que significa isso? Jesus fala de um homem prudente. Quem é esse homem prudente? O que ouve a sua palavra e a pratica. E ele fala de um homem que é imprudente. Quem é esse homem imprudente? Que é aquele que edificou a sua casa sobre a areia. É o homem que, ouvindo a sua palavra, não pratica. É muito difícil. As palavras de Jesus, eu só consigo praticar a metade do que Jesus mandou. A outra metade eu não consigo. Isso é história, irmão. Isso é seta maligna, isso aí, viu? Isso não é de Deus. Pode ter certeza. Vamos aplicar esse sermão em nossa vida? Aí você pode pensar, mas a gente já estava aplicando, né? Claro, são as palavras de Jesus. Mas vamos trazer para algumas reflexões. Amém. As bem-aventuranças são uma prática da vida do crente que amadureceu no conhecimento da vontade, e que compreende, da vontade de Deus, e que compreende que seus pecados foram perdoados, e que compreende que o amor do Senhor veio primeiro sobre sua vida. Glória a Deus. Ou seja, irmãos, as bem-aventuranças que Jesus está falando nesse sermão, elas são encontradas como prática da vida daquele que realmente teve um encontro com Jesus. Isso aqui não vai ser julgo, isso aqui não vai ser peso para quem teve um encontro com o Senhor e que amadureceu na verdade de que seus pecados foram perdoados. Esses meus pecados foram perdoados, eu vou fazer o que Ele me manda agora. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. E esse homem que ouve as palavras do Senhor, que pratica, que é bem-aventurado, que é chamado de feliz, este homem, sabe quem é ele? Este homem, esta mulher, é uma pessoa que quando lê esse sermão na planície, eu já devo ter falado do Sermão do Monte algumas vezes, né? Quando lê o sermão da planície, que é esse que nós lemos anteriormente, Lucas 6, esse homem feliz, esse homem fiel a Deus, é um homem que quando lê esse sermão, se encontra lá. Você não lê o sermão pensando, um dia eu vou praticar isso. Você não lê esse sermão dizendo, tem alguém na igreja que é assim. O pastor é assim, o presbítero é assim, o diácono é assim. Mas eu não sou assim ainda, eu serei um dia. Pois é, feliz são aqueles que se encontram no sermão. Louvado seja Deus. E o que significa ser feliz no contexto do que Jesus está nos ensinando? Precisamos entender isso aqui, irmãos. Precisamos entender isso aqui. Eu pergunto nessa noite, quem quer ser feliz? Amém. Essa é uma pergunta que nós já sabemos. É uma pergunta retórica. Nós já sabemos qual é a resposta, né? Nós sabemos que todo mundo quer ser feliz. Agora, qual é o seu padrão de felicidade? E o que Jesus chama de felicidade? Essa é a grande questão. Vocês estão aqui ainda? Amém. Todos querem ser felizes, buscando a felicidade naquilo que eles desejam e procuram esta felicidade e não acham. Verdade. O que encontram são mais problemas como resultado do que procurar. Tem gente que vive em busca da felicidade. E sabe o que ele encontra? Lá onde ele diz assim, lá, ali, naquele lugar, naquela situação, naquele relacionamento, naquele casamento, naquele emprego, ali eu vou ser feliz. Aí quando chega lá, é mais infeliz do que quando estava aqui. Verdade. Por quê? Porque depositou
passageira e mentirosa deste mundo. Verdade. Quantas pessoas, irmãos, que eu conheço que fizeram assim, ou disseram assim: ah, agora eu vou ser feliz, vou sair da casa dos meus pais, estou constituindo família, vou casar, agora sim eu vou ser feliz. Aí entra num casamento que já começou falido, desde o relacionamento, quando era namoro. E aí, como é que esse casamento vai ser feliz? Verdade. Quantas pessoas estudam? Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que estudou até por volta dos 37 anos, dizendo que fez 3 faculdades, dizendo que iria ser feliz. Depois que ele fez 3 faculdades, eu encontrei certa vez e descobri, olhando nos olhos dele, que ele não era feliz. Amém. Por quê? Colocou a esperança de ser feliz naquilo que o mundo diz que é felicidade. Guarde isso. O que o mundo diz que é felicidade, não o que Jesus diz que é felicidade. Outra coisa importante é se saber sobre esse sermão. Posso dizer? Amém. 3 verdades importantes sobre o sermão que Jesus falou. O sermão da planície, sobre o que Jesus falou. 3 verdades importantíssimas. Em primeiro lugar, todo crente deve ser assim. Amém. Aleluia. Amém? Em segundo lugar, todo crente deve ser assim. Em terceiro lugar, todo crente deve ser assim. Amém. Ou seja, irmãos, quando Jesus está falando as qualidades do crente no sermão da planície, ele está falando o modelo do crente. Ele está dizendo o que o crente é. E aqueles que não estão naquele modelo ou vivendo fora daquele modelo não são seus discípulos. Ou seja, na verdade, o sermão, ou no sermão, Jesus está dizendo: todos os meus seguidores são assim. Amém. Se você segue Jesus, você é assim, como ele está dizendo. Se você não segue, você é outra coisa diferente. Pastor, você não está querendo que a gente saia da igreja? Não, estou querendo que você vá para o céu. Amém. Porque que importará, irmãos? O que importará se eu ficar pregando palavras que massageiem os seus ouvidos e você seja condenado? Verdade. O que eu vou dizer quando chegar diante do mestre? O que eu vou dizer? Eu não sou louco. Diga comigo, este é o modelo do crente. Vamos deixar claro outra coisa importante. Tem gente que pensa assim: não, Jesus falou esse sermão aí, mas é para alguns crentes, porque nem todos são maduros na igreja, tem um fraco na fé, né? Não, meu irmão. Isso é doutrina do catolicismo romano. No catolicismo romano, durante séculos foi ensinado de que existe o clérigo, né, os ministros, e existem o povo, né, a plebe. E isso era ensinado lá no catolicismo romano para que as pessoas vissem os ministros, ou os padres, os bispos, os papas, forem vistos como pessoas especiais tocadas por Deus, pessoas num nível superior, para que eles entendessem que são inferiores. Isso era uma doutrina falsa, diabólica, porque na igreja do Deus vivo, na igreja de Jesus, todos são iguais. Glória a Deus. Então, se você olhava para mim, por exemplo, como pastor, e achava a vida do pastor é uma coisa assim, certinha, é uma coisa bonitinha, e tem que ser porque ele é pastor, você estava seguindo doutrina falsa. Porque a vida do pastor é para ser a sua vida, e a sua vida é para ser a minha vida. Aleluia. Isso se chama a comunhão da fé, a mesma fé e o mesmo Senhor. E, inclusive, deixando claro, só tem um no nosso meio que é mais elevado. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Aleluia. Só ele é elevado. Nós estamos aqui e ele está aqui. Glória a Deus. Bem-aventuranças, que pode ser comumente chamado de felizes, né? Jesus está falando, irmãos, de uma alegria que ela transcende a alegria deste mundo. Jesus está falando de uma felicidade que penetra o mais profundo das nossas almas, mas que essa felicidade só é encontrada naquele que tem um relacionamento com Jesus. Amém. Somente.
Somente. Neste sermão, Jesus está colocando os padrões deste mundo de cabeça para baixo. Glória a Deus. Posso provar para você? Amém. Olha só, medite comigo nessas palavras que você leu nessa noite, nesse sermão da planície. Jesus não disse, bem-aventurados os ricos. Pelo contrário, ele disse, bem-aventurados os pobres. Amém. Podemos dizer, Jesus não disse, felizes os ricos. Jesus disse que são os pobres que são felizes. Aleluia. Glória a Deus. Perceba que Jesus está pegando os conceitos desse mundo e virando tudo o quê? De cabeça para baixo. Quem está lá na parte a parte inferior da pirâmide, como tão comumente é falado no meio econômico, quem está no topo da pirâmide são os ricos. Quem está no lastro da pirâmide são os pobres. Aí Jesus vem e vira a pirâmide de cabeça para baixo e diz, felizes são os que estão aqui em cima. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele não disse, bem-aventurados ou felizes os que se alegram. Você que é muito alegre, meu irmão, você é um feliz, você é um bem-aventurado. Jesus não disse isso. Jesus disse, felizes são os que choram. Aleluia. Glória a Deus. Perceba que ele está pegando os conceitos desse mundo e virando tudo de cabeça para baixo, irmão. Tudo de pernas para o ar. Amém. Agora, uma pergunta que eu tenho para você. Já estamos chegando ao final da nossa pregação. Mas uma pergunta importantíssima eu tenho para a sua vida. Eu quero que você dê toda a atenção para essa pergunta que o pastor vai fazer para você agora. É fácil alguém estar feliz por ser pobre? Não. Sim ou não? Não. Mas o que foi que Jesus ensinou? Felizes os pobres. É fácil? Não, mas é a verdade. Amém. Glória a Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Só que Jesus está falando de uma felicidade que está aqui dentro. Daquele que nasceu de novo, que é nova criatura. De uma pessoa, de um grupo de pessoas chamado igreja, que fica feliz no sofrimento. Porque sabe que o sofrimento é sinal de um escolhido. E sabe que o sofrimento é a marca do eleito. E sabe que o sofrimento é a marca do salvo. Amém. Ah, pastor, eu não quero esse evangelho, então procure outro. Porque o da Bíblia, todo mundo tem essa marca. Verdade. Aleluia. Meu irmão, você concorda comigo que é muito difícil alguém se sentir abençoado sendo pobre e tendo fome? Você com a barriga roncando e dizendo, como eu sou abençoado. Por isso que nós precisamos receber a palavra do Senhor no nosso coração. Mas o que Jesus disse é que esses é que são os felizes. Glória a Deus. E eu concluo as minhas palavras nessa noite dizendo o seguinte. Jesus conclui as bem-aventuranças falando, alegrem-se, porque grande é a recompensa que os espera no céu. E muita gente pensa que Jesus está falando, você pode ser pobre, você pode ter fome, você pode chorar, você pode ser odiado, você pode ser excluído, você pode ser caluniado, mas se alegre que um dia você vai entrar no céu. Mas não é isso que Jesus está falando, não. Jesus está falando de uma alegria espiritual. Jesus está falando de uma felicidade por ser dele. Amém. Glória a Deus. Jesus está falando de algo que vira a nossa vida de cabeça para baixo, irmãos. Glória a Deus. Eu estou chorando, oh meu pai, estou chorando, mas eu sei que eu estou chorando e eu sou feliz. Amém. Ah, eu estou passando algumas necessidades, mas eu estou feliz. Aleluia. Eu estou feliz porque Jesus disse que eu sou feliz. É colocar a sua confiança no que Ele disse e não no que este mundo diz que é felicidade. Glória a Deus. É colocar a sua inteira confiança nas palavras dEle. Aleluia. Eu me lembro, irmãos, que Deus falou com Adão, confia na minha palavra. Estou parafraseando aqui, tá? Confia na minha palavra, e Adão não confiou na palavra. Verdade. Aí veio o segundo Adão, que é Jesus, e no deserto confiou em quê? Na palavra. E venceu a batalha do deserto. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Confia na palavra. Confia na palavra de Jesus. Aleluia.
Deus. Se submeta, confia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar?